Olá, vamos direto ao que interessa. Será que dá para construir independência financeira com um salário médio aqui no Brasil? É justamente essa pergunta que a gente vai responder hoje com um plano bem claro e matemático. Ok, vamos começar com a realidade. Olha só esse número: R$ 3.652. Esse valor é a renda média do trabalhador brasileiro projetada para 2026 e vai ser a nossa base. Todo o plano parte daqui, sem fantasia, sem promessa de dinheiro fácil. Essa frase, sou familiar? Pois é. Muita gente acredita nisso, que o mundo dos investimentos é só para quem já tem muito dinheiro. Mas hoje, a gente vai desafiar essa ideia e mostrar que muitas vezes o problema não é o quanto entra, mas para onde o nosso dinheiro está indo. E a solução para isso pode ser um método, o plano dos 25%. A gente vai ver em detalhes como essa estratégia pode transformar um salário comum numa verdadeira máquina de gerar liberdade financeira. Mas antes de a gente mergulhar nos detalhes, um aviso super importante, tá? O que a gente vai ver aqui é uma simulação, um estudo com fins educacionais. Não é, de forma alguma, uma recomendação para comprar ou vender qualquer coisa. O objetivo é mostrar a lógica por trás do plano. A decisão de investir é sempre pessoal. Vamos para a primeira parte, a matemática da liberdade. Aqui a gente vai entender como organizar o orçamento para que ele finalmente comece a trabalhar a nosso favor. E aqui está a maior virada de chave de todas. Quando o salário cai na conta, a primeira coisa a fazer não é sair pagando os boletos. A prioridade número 1, absoluta, é separar o que a gente está chamando de taxa de liberdade. É a ideia de se pagar primeiro, entende? E essa taxa tem um número mágico, 25%. Esse é o motor de todo o plano. Com aquele salário de R$ 3.652, a gente está falando de R$ 913 por mês. Esse dinheiro é dedicado exclusivamente para construir o futuro. É o valor que, aos poucos, compra a nossa saída do sistema. E olha só como o resto se organiza. Os 25% para o investimento são os sagrados, mas o restante do dinheiro também tem destino certo. 50% para os custos essenciais, tipo moradia e comida, 11% para algumas metas de consumo, 8% para um fundo de manutenção e 6% para o lazer. Cada real com uma missão bem definida. Beleza, já separamos o dinheiro. E agora? Onde a gente coloca ele para render de verdade? Vamos falar da estratégia de investimento. Porque não adianta só guardar, né? Precisa investir com estratégia. A carteira que a gente está simulando é bem diversificada. 40% em fundos imobiliários, que geram uma renda mensal, tipo aluguel, 30% em ações de valor de setores bem sólidos, 20% em fiagros, que são fundos do agronegócio, e 10% numa reserva de oportunidade para ter segurança e liquidez. E para não ficar só na teoria, aqui tem alguns exemplos. Em fundos imobiliários, a gente poderia pensar em ativos como o MXRF11 ou o HGLG11. Em ações, empresas de setores que nunca param, como bancos e energia. Para fiagros, Rura11 ou SNAG11 são bem conhecidos. E para reserva, um ETF, que é um fundo negociado na bolsa, como o Alpo11, pode ser uma opção bem eficiente. Com o plano rodando e o dinheiro trabalhando, quando que a mágica realmente acontece? É isso que a gente vai ver agora, no que chamamos de ponto de inflexão. Esse gráfico aqui mostra o poder da disciplina e dos juros compostos. Mantendo aqueles aportes de R$ 913 por 10 anos e com uma projeção de retorno médio de 1% ao mês, o patrimônio acumulado passa fácil dos R$ 210 mil. É aqui que o jogo começa a virar de verdade. Mas o patrimônio em si é só uma parte da história. O mais incrível é o que ele passa a gerar. Uma renda passiva de mais ou menos R$ 2.100 todo santo mês. É o dinheiro começando a trabalhar sozinho para a gente. E aqui está a grande mudança. Antes do plano, o trabalho é uma obrigação para cobrir os custos de vida. Depois de 10 anos seguindo o plano, a renda passiva que vem dos investimentos já consegue cobrir todos os seus custos essenciais. A partir daí, o trabalho se torna uma opção e não mais uma necessidade. Isso é liberdade. Então, como é que a gente transforma toda essa análise em realidade? Vamos ver qual é o verdadeiro ponto de partida para tudo isso. A mensagem final é esta: construir um futuro próspero com a renda média do brasileiro não é questão de sorte, é uma questão de método, de disciplina e de priorizar o nosso eu do futuro começando hoje. E para a gente encerrar, fica a reflexão. O que de verdade impede o primeiro passo? Qual é o maior desafio para começar a investir hoje? Encontrar essa resposta pode ser o verdadeiro início da jornada para a liberdade financeira. Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos.